Olá, alunos! Vamos lá para mais uma aula de História e hoje nós vamos estudar a formação dos estados modernos. No entanto, antes de começar falando sobre a formação dos estados modernos, nós vamos estudar sobre o sistema feudal, que era o sistema predominante, certo? Antes da formação dos estados modernos. E o que era esse sistema feudal? Primeiro nós vamos entender o que era o feudo, né? O feudo era uma grande propriedade rural que abrigava o castelo fortificado, como vocês podem ver aqui, as aldeias, as terras para cultivo, os pastos e bosques, certo? E essas terras e títulos de nobreza eram doadas pelo rei, certo? Como recompensa aos líderes por terem participado de batalhas. Então, gente, embora que a gente possa pensar que não existia reis nessa época, existia sim. Os reis, né, tinham seu poder, mas eles delegavam esses poderes também aos senhores feudais. Eles lhe davam terras e títulos. Em troca disso, ele pedia aos senhores feudais proteção, tá? É o que nós chamamos de relação sucerania e vassalagem, o sucerano e o vassalo, certo? Os deveres do sucerano era proteção e concessão do feudo, ou seja, ele dava o feudo para o vassalo, né? E o vassalo deveria fazer o quê? Auxílio militar ou monetário, ou seja, com o pagamento de impostos para o rei, e a fidelidade e conselho. Então tinha toda essa relação, né, de sucerania, de troca de favores entre o sucerano e o vassalo. Os senhores feudais aplicavam as leis, concediam privilégios, comercializavam com os vizinhos, administravam a justiça, declaravam guerra e faziam a paz. Então eles eram soberanos no seu território. Tanto que muitos senhores feudais tinham vassalos que lhe deviam favores, tá? Eles doavam uma parte de suas terras a outras pessoas e essas pessoas ficavam lhe devendo favores, né? De proteção em casos de guerras e conflitos. A questão da economia, a economia do feudalismo se caracterizava pela produção autossuficiente. O que é isso? Eles produziam para consumir, para o consumo local e não para o comércio, tá? Mas os excedentes de alimentos eram comercializados nas feiras ou nas cidades vizinhas. Muitas vezes o comércio ocorria através do intercâmbio de gêneros e não moedas, ou seja, a troca de gêneros alimentícios ou roupas, calçados, o que eles tinham, trocavam, certo? Pelos que eles tinham necessidades. Porém, existiam as moedas, mas cada feudo emitia a sua, ou seja, cada feudo tinha uma moeda. Isso dificultava a comercialização. Tanto que nós vamos ver lá na formação dos estados modernos falando um pouquinho sobre essa questão da moeda. Esse comércio começou com um período a ter excedentes de produção, ou seja, excedentes de alimentos. E muitas pessoas passaram a comercializar nas cidades ou então nas feiras que existiam próximas do castelo. Muitos comerciantes se instalavam aqui próximos aos muros do castelo para poder vender seus produtos para os senhores feudais e os aldeões, né? As pessoas que moravam nesse feudo. E assim foram crescendo grandes feiras em torno desses castelos. Então, nós vamos encerrar hoje o conteúdo só estudando o sistema feudal para depois nós entendermos a formação do Estado moderno, tá bom? Um grande abraço e vamos exercitar!